Olá, gente, boa tarde. Pode ser boa noite, pode ser bom dia, depende aí da hora que você estiver assistindo esta live, logo depois que ela foi exibida no YouTube, essa plataforma na qual fomos lançados devido à pandemia, mas que estamos fazendo o possível para conseguir. E é nesse sentido, nessa direção, que a 9ª edição do FLI Araxá foi realizar um festival literário totalmente digital, com a ideia, conceito vindo da frase do José Saramago: não há uma língua portuguesa, há línguas em português. E esse debate que tem conosco o Onésimo e o Sérgio Abranches. Onésimo, muito obrigado pela presença. É um prazer, para mim é um prazer. Você não, né, Sérgio? Para mim é um prazer estar com o Onésimo, Afonso. Com o Onésimo. Eu amo o Sérgio. Onésimo, vamos então falar do assunto que é melhor, o assunto desse dia, desse tema, dessa palestra, dessa live, desse debate, dessa coisa qualquer que a pandemia nos lançou, né, Onésimo? Você está aí nos Estados Unidos. Em qual cidade que você está, Onésimo? De Providence, fica uma hora de carro a sul de Boston. Boston, né? Muito obrigado pelo seu tempo dedicado a esse festival, a suportar o Sérgio durante esse período, mas dura pouco, pode ficar tranquilo. E eu gostaria que você falasse um pouco, a palavra é sua e o tema é filosofia e literatura. Bom, como vamos falar sobretudo para gente ligada às letras, o meu contributo pode ser, se é que terá algum interesse, falar do ponto de vista da não há nenhuma fronteira entre as disciplinas fundem-se osmoticamente todas, porque tudo que é humano está interligado. A questão é que há umas disciplinas que se concentram a objetiva ou foco numa determinada área ou sob um determinado ponto de vista. A literatura normalmente abrange tudo. A filosofia também abrange tudo, só que abrange de pontos de vista diferentes. Toda a gente sabe. Usa o lado poético da língua para brincar com o real, escrever sobre o real aquilo que bem apetece ao criador, ao escritor, sem nenhuma obrigação de ser verdadeiro, honesto, sincero. Ele pode fazer o que quer, tudo isto pode ser literatura. Depois há códigos dentro do que é melhor literatura e o que é que não é melhor literatura. No caso da filosofia, antigamente a filosofia também era tudo o que tinha a ver com ideias. E foi assim, quando Aristóteles, depois de escrever até a física, no tempo de Aristóteles, era filosofia. A metafísica era o que ficava para além da física, mas também era filosofia. Hoje, mas eu ainda apanhei no meu tempo, quando eu estudei psicologia e antropologia ligada à filosofia. A filosofia foi-se desmembrando e foram ficando as questões de fundo que tocam todas as áreas do pensamento, ficaram, mas mesmo aí foram se especializando, porque hoje a lógica é uma ciência independente, é filosofia, mas é completamente independente. Um departamento de filosofia, história da filosofia, não tem nada a ver com a lógica. Ética é completamente a linguagem, o estudo, aquilo que a ética estuda. Embora, claro que tenha que usar lógica, é completamente diferente. O mesmo acontece, eu ainda estudei cosmologia como filosofia. Hoje, a cosmologia é discutida nos departamentos de física. O que é que ficou da filosofia? O conjunto de ideias de fundo. E mesmo aí, ficou a filosofia, em determinadas tradições, a filosofia tem a ver com a visão do mundo de uma pessoa. Portanto, de onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai e o que é que estamos a fazer aqui. Portanto, é a visão do mundo. Noutros casos, a filosofia são as ideias gerais de fundo que presidem ou que estão por trás, inconscientes. De repente a gente pensa, há um livro, As Ideias Filosóficas de Essa de Queiroz, do António José Saraiva, um grande intelectual português. A gente vai ler o que é. São as ideias de teoria políticas, de psicologia, é um conjunto de ideias de fundo que ele nunca falou sobre elas, mas que ele reflete e é
o António já falava, aquilo é que é a filosofia. Faz-se o mesmo com o Machado, sem nunca falar de filosofia, é um filósofo, é um pensador, e a gente vê o Machado, e a gente lê e percebe, qual é a visão do mundo do Machado, qual é a posição ideológica dele sobre isto, no fundo, quando a gente fala em filosofia e literatura, é esta parte da filosofia que interessa. A parte aqui que já estou badalando, já estou palavando demais. Sérgio, que como além de tudo, é um dos curadores do Fio Araxá, construiu esse edifício com a gente, né, Sérgio? Esse edifício que estamos a subir as escadas agora. Então, a palavra é sua, Sérgio. Filosofia e literatura, poética, ética, tanta coisa que o Onésimo acrescentou ao entendimento. Exatamente. É um prazer estar aqui falando com o Onésimo e com você, Afonso, mas se há algum legado dessa pandemia para nós, foi nos ter possibilidade de fazer esse festival literário realmente expressivo de todas as manifestações da língua portuguesa, né, da literatura de línguas em português, em todo o mundo. E isso é de grande importância para nós. Era um sonho, não é? Nós realizamos virtualmente, possamos fazê-lo depois, numa nova edição, presencialmente. Mas eu concordo muito com o que o Onésimo disse, e na verdade, quer dizer, eu não participei, foi a única mesa que eu não participei da decisão do tema, né? Depois eu fiquei sabendo que Onésimo tinha sugerido, e coincidiu muito com uma preocupação que estava na minha cabeça. Eu tinha acabado de ler um ensaio do jornalista e ensaísta Andrew Marr, na revista The New Statesman, em que ele fala em The Search for a National Story. É importante dizer para os de língua portuguesa que história aqui é aquela história primeiras histórias do Guimarães Rosa, com E, e não a história com H. Qual é a história, qual é a ficção que expressa hoje o Reino Unido, ele diria, a Grã-Bretanha dos nossos tempos, né? E ele acaba encontrando ele acha que é apenas uma escritora escocesa, a Ali Smith, que escreveu quatro romances, sobre cada uma das estações, bastante sombrios, assim, bastante pessimistas, que é o zeitgeist do Reino Unido hoje, né? E aí eu me perguntava, e aqui, qual é a história nacional brasileira, né? Quer dizer, qual é a ficção que expressa o brasileiro? Eu diria que, em outros momentos, eu optaria por Viva o Povo Brasileiro, né? Mas, nesse momento, eu não vejo nenhum escritor se propondo a fazer, de fato, essa obra mais abrangente de tentar capturar o espírito do tempo. E isso talvez tenha a ver com essa questão da inexistência de fronteira entre filosofia e literatura, mas houve um certo caminhar da filosofia contemporânea para uma visão mais pragmática, né, e mais pé no chão das coisas, ainda não, por exemplo, o Richard Rorty, mas sem abandonar a questão dos valores. E ele tem um livro muito importante sobre o espírito nacional. E por outro lado, a nossa literatura é muito limitada por determinadas regras que a Academia Brasileira foi criando do que é o romance, né? Do que deve ser o romance. E nós fomos perdendo a possibilidade de escrever romances filosóficos, romances que misturam entre a ficção e o ensaio, né? E só para terminar, eu queria dizer o seguinte: eu concordo com tudo que o Onésimo falou, mas eu adicionaria uma coisa, que é o seguinte: é claro que toda filosofia acaba tratando de valor, toda literatura acaba tratando de valores, ainda que sem se dedicar ao aprofundamento das ideias, como fazia, por exemplo, o Hermann Brock, que é o típico ficcionista de um romance filosófico, ou mesmo Thomas Mann, né, o Robert Musil. Então, eu diria que
há também uma poética na filosofia. Todo bom filósofo é um bom leitor de ficção. Pelo menos os que eu respeito mais, que leio com mais prazer, são leitores de ficção. E eu queria só terminar, eu não vou fazer uma explanação sobre o Faro, mas um dos filósofos mais complexos de se ler que tem é Hegel, né? E um gênio brasileiro, poeta, Haroldo de Campos, defendendo a tese de que tem uma poética na filosofia, disse assim, em Hegel tem uma poética. E ele transformou um trecho do livro mais denso do Hegel em poesia. E eu peguei um trechinho que é assim, ora se nos mostra o agora, este agora, mas ele já o deixou de ser, quando nos é posto à mostra, e vemos que o agora está exatamente nisso, enquanto ele é de já não mais ser. Ele não tem a verdade do que está sendo, mas é verdade isso dele ter sido. Né? Eu quero, Sérgio. Adorei. Eu não posso. Galáxia? Qual o livro? Não, é um livro dele sobre. Ele transcreveu a poesia do Hegel. É um livro sobre a poesia do Hegel. Transcriação, que ele chamava. Transcriação, que ele chamava. Agora, deixa eu te dizer. Terminando, eu queria só fazer uma referência ao sertão metafísico. Né? Eu estava relendo uma entrevista que o Guimarães Rosa deu para o Günther Lorenz, e ele falando de Goethe, ele diz o seguinte, Goethe era sertanejo, Goethe nasceu no sertão, e ele é um poeta que não escreve sobre os problemas do dia, ele não escreve para o dia de hoje, ele escreve para o infinito, é um sertanejo. E aí a gente entende a própria noção do Guimarães Rosa do que era o sertão metafísico dele, né? Que tem uma filosofia, tem uma literatura, esse sim tem uma visão abstrata de valores que paira por cima daquela história regional passada no sertão mineiro, né? Com jagunços e boiadas. Mas é isso, quer dizer, eu acho que não tem mesmo fronteira. A boa literatura se nutre da filosofia e a boa filosofia se nutre da boa literatura. Há filósofos que foram bons literatos. Nietzsche, por exemplo, foi um grande literato porque ele conseguiu agarrar ideias e comunicá-las de uma maneira imensamente criativa, com uma linguagem capaz de galvanizar os alunos que não sabem nada de filosofia. Leia Nietzsche hoje e ficam empolgados. Mas aí ele não está a ser um filósofo analítico, a tratar de questões rigorosíssimas de pormenor de linguagem, porque isso transformaria um romance absolutamente chato. Mas ele está a fazer filosofia, está a fazer visão do mundo, está a debater ideias de fundo sobre a vida, sobre o sentido da vida, o universo, etc. Mas a questão está no objetivo que uma pessoa tem quando está a escrever. Vai fazer uma obra de literatura ou vai fazer uma de filosofia? Porque querer fazer literatura e depois metendo filosofia lá dentro, tanto que acaba não sendo literatura, acaba não sendo uma coisa e outra. Isso acontece, por exemplo, os existencialistas escreveram vários romances e muitos deles não resistiram. Ninguém hoje aguenta aquela chatice de romances existencialistas. O mesmo aconteceu com os marxistas. Quiseram fazer literatura ensinando marxismo. Acabou sendo livros de catequese e não sendo mais literatura. Qual é a literatura que nós gostamos? Aquelas que têm, por exemplo, o caso do Machado de Assis, o caso de Essa de Queiroz. São aqueles que mergulham dentro da realidade, mergulham dentro e a partir de baixo vão fundo, mas não estão a fazer só filosofia, estão a pegar em tudo o que é entendimento inteligente do real, da vida das pessoas. E por isso eu digo, o melhor exemplo é o Shakespeare. Shakespeare entendeu muito mais do género humano do que Marx. Ele foi fundo, ele agarrou, percebeu a psicologia. O Marx nunca gostou da psicologia inglesa, mas os ingleses sabiam muito bem, e sabem, os romances ingleses souberam sempre fazer a análise psicológica das personagens, e a gente vê que aquilo vai, a complexidade daquilo tudo, a gente vê, na luta, na complexidade
complexidade, nas tensões do trama, etc., em tudo aquilo que a gente vê, a profundidade, o golpe fundo, acontece também com o Machado, o golpe fundo do inteligente, que é do latim intus legere, que é ler por dentro. E aí é que a gente vê, a gente acaba percebendo qual é a filosofia do autor, mas isso não está dito, está mostrado, está revelado no trama, nas tensões entre as personagens. E é aí é que vem, portanto, essa capacidade de mergulhar no real, de agarrar e mostrar coisas que nunca ninguém leu ou percebeu ou sentiu, e a gente diz, ele está a dizer coisas que eu nunca consegui dizer. É esse lado da filosofia, nesse sentido de filosofia que interessa para a literatura, porque ter uma personagem a falar, mesmo que seja 2, 3 páginas com um discurso filosófico, vai ser sempre banal e corriqueiro. Não é isso que interessa. Sérgio, eu vou jogar um pouquinho de pimenta nessa conversa, trazendo aqui um elemento que, na minha opinião, o cinema trouxe para conter filosofia em questões, em assuntos como aventura, e hoje, fortemente também, no esoterismo, né? Como é que isso é antigo ou é um advento que o cinema trouxe para os roteiros? Essa mistura aí de cinema, livros de aventura, filmes de aventura e livros de aventura e esoterismo. Onde que a filosofia se meteu nesse ponto, Sérgio? Afonso, eu acho que depende do que você chama de filme de literatura, de aventura, né? Ou eu, por exemplo, né? Eu, por exemplo, enquadraria O Sétimo Selo do Bergman como um filme de aventura, né? Afinal, trata-se de um guerreiro que encontra-se com a morte e a desafia para um jogo de xadrez para adiar a sua própria morte, né? E o resto da caminhada é uma caminhada metafísica, é uma caminhada diante da morte, é uma questão fundamental para o Bergman, né? E para a filosofia, né? Eu, por exemplo, acho que o maior intérprete dessa questão é o Wittgenstein. Então, quer dizer, faz parte, né? Faz parte. Eu acho, por exemplo, que o Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme de aventura, né? E ali você tem filosofia na música do Vandré, né? E você tem filosofia no enredo do Guimarães Rosa, que afinal de contas ali é uma questão também, não é, de Deus e o diabo, é uma questão de vida e morte, né? É uma questão de bem e mal. Então, um bom filme sempre vai ter um pouco desses valores, né, fundamentais da humanidade, essa busca, essa procura, essa pergunta. Bom, eu falei de filmes literários também, né? Tanto o cinema novo era muito literário, todo ele, né? E o Bergman era muito literário, né? Quer dizer, Bergman era quase um escritor no cinema, né? Da mesma forma que Visconti. Sem dúvida. Onésimo, você acha que foi um tropeção, uma trupicada da filosofia aí para ir para esse descambar, para esse esoterismo que circunda a literatura hoje em dia? Bom, o esoterismo entra na literatura, mas na filosofia propriamente dita não entra. Porque a filosofia é, assim tudo, hoje, a preocupação crítica da linguagem, pelo menos na tradição anglo-americana, mas mesmo na filosofia chamada continental ou europeia, grega, o esoterismo não entra. Pode entrar na literatura, faz parte da vida, tem que fazer parte da vida, entra na literatura, mas nenhum filósofo que se diz sério queria ser considerado esotérico, porque aí entra-se numa fase criativa que transcende o conceito tradicional de filosofia. E só num sentido muito lato de filosofia, eu diria que o esoterismo é isso. Eu tenho um exemplo, vou buscar um exemplo, que é o caso da Mensagens de Fernando Pessoa, o poema Mensagem, um livro sobre o qual eu escrevi e que tem muito esoterismo. Fernando Pessoa salpicou o poema de esoterismo porque tinha uma intenção muito específica. Eu não vou falar sobre isso agora, porque é uma questão
Portanto, ele intencionalmente salpicou de esoterismo para dar mais força ao poema, porque o leitor lê aquilo e tenta e percebe e visiona coisas para além daquilo que ele entende e fica empolgado, agarrado, e era a intenção dele fazer isso. Os literatos fazem isso, há tantos livros que fazem isso, e hoje há muita literatura de massas que sabe que isso funciona perfeitamente. Também aí há um pouco de jogo da parte dos escritores. Sabem que isto vende como milho, as pessoas adoram. Portanto, eu não queria ir tanto para aí, eu sou muito mais crítico, eu já li um ou outro depois, aí eu perco. Por exemplo, ler O Nome da Rosa, de Humberto Eco, é uma maravilha, porque aquilo é, o indivíduo brinca com o esoterismo, mas no fim desmonta-o todo e a gente diz, pá, que inteligente, que interessante. O que está no fundo, ele estava a desenvolver uma tese filosófica sobre o humor de Aristóteles. Aristóteles tinha um conceito de que o humor ri de cima, sente-se superior ao outro, isso é moralmente condenável, e ele faz todo um romance à volta disto, e a gente pensa que ele está fazendo esoterismo e vai, e no fim desmonta tudo. Isto é brilhante, por isso o livro é um livro extraordinário e foi um best-seller, mas esse tipo de esoterismo para mim está bem. O outro, eu digo, tudo bem, passe você lá muito bem. Sérgio, você acha que agora, fazendo uma decorrência da fala do Onésimo, a linguagem que mais, a forma literária que mais se aproxima da literatura é a poesia? Mais se aproxima da filosofia? Da filosofia é a poesia? Olha, depende da poesia, né, Afonso? Há poetas que são claros, como Fernando Pessoa, por exemplo, que claramente tem essa dimensão, né? Há poetas que não têm. E há ficcionistas que têm uma proximidade grande com a filosofia e outros que não têm. Eu acho que, mas de qualquer forma, quer dizer, a poesia ela permite mais você pensar o abstrato, né, e o valor em abstrato. Essa ideia do Guimarães Rosa, né, de falar para o infinito, em geral, é uma ideia mais poética mesmo, né, e não ficcionista. Mas o escritor de ficção, ele também pode. Né? E eu acho, por exemplo, que o Guimarães Rosa falou, acho que o Thomas Mann falou, acho que vários outros falaram. Né? Onésimo? A palavra poesia vem do grego, do verbo poiein, que é criar. E é o lado criativo da linguagem que o poeta usa para inventar. Os gregos criaram mitos, criaram Ulisses. Tudo aquilo é criativo. O mais criativo consegue empolgar, atrair, galvanizar, dinamizar, entusiasmar o leitor, mas o filósofo, e aí o filósofo, embora, como disse no início, tem muitos sentidos, mais tradicional, o filósofo está preocupado com as ideias e como é que elas estão ligadas entre si, logicamente. Portanto, o filósofo não se autoriza, está muito agarrado às regras da lógica e diz, não posso saltar daqui para aqui porque falta. O filósofo está muito mais próximo da ciência, que os filósofos fazem com a linguagem aquilo que os matemáticos fazem com os números. Há aqui um salto e você não pode dar este salto. O poeta diz, eu posso, como basta só eu querer e eu faço. Pode ter efeito ou não ter efeito. E, portanto, à partida são duas abordagens, dois tratamentos completamente diferentes da linguagem. Poética significa criar e criar livremente. Filosofia é agarrar uma ideia e ver como é que ela se liga à outra por regras que estão estabelecidas e há um acordo, um consenso entre as pessoas que não se pode 2 mais 2 são 4. Alguém não, pode ser assim, pode ser assado, etc, etc. Mas há que justificar cada passo, etc, etc, etc. Portanto, a filosofia é essencialmente crítica, e crítica vem também do grego krinein, julgar. Portanto, julga se o salto está correto ou não está correto. É muito mais, daí se a filosofia ser mais seca. A filosofia não está preocupada com a beleza da expressão. Está preocupado com o rigor, a certeza, a correção do juízo, do raciocínio. O poeta não tem, o poeta dá saltos, salta de um raciocínio para o outro e juntou duas coisas que nunca foram postas juntas por ninguém. Há o choque e a metáfora. A metáfora é conduzir para além de... e a gente diz,
que lindo. Ninguém vai... É como o humor. O humor, quando a gente vai analisar, fica chato, estraga tudo. É só o choque inicial, dá uma gargalhada. E a poesia também é um pouco parecida com o humor. As duas palavras juntas criam uma metáfora, uma luz dentro da nossa cabeça que nunca ninguém tinha visto, e a gente diz, fica deslumbrados. E o poeta faz isso. Mas se fizer um poema muito, muito rigoroso, logicamente, acaba não sendo poesia. Sérgio? Não, eu acho isso. Eu acho que você pode se apropriar da noção filosófica, né, das questões metafísicas e tal, mas, de fato, são linguagens completamente diferentes, né? E o rigor filosófico não cabe na poesia, nem na literatura de ficção, em que você tem que, de fato, ser mais livre. Isso é que me incomoda muito hoje, quando você começa a ver que começam a botar muita regra para como é que você deve escrever uma ficção. Você deve escrever uma ficção como você quer escrever uma ficção, né? E supõe-se que um escritor tenha lido o suficiente e treinado o suficiente a sua escrita para poder fazer um trabalho livremente, mas de boa qualidade. Aí a gente julga, mas eu acho isso, eu acho que cada um tem a sua linguagem e as suas regras, né, próprias. E eu acho que é isso, quer dizer, uma das regras da literatura, da poesia é essa, é poieses, é criar. Eu digo muito, só um minuto, só uma última frase, Onésimo, eu digo muito para meus alunos, outro dia numa aula inaugural, eu já não tenho mais alunos, mas outro dia numa aula inaugural para um curso de pós-graduação em ciência política, eu diria, olha, sabe o que está faltando na ciência política brasileira? Poieses. Está faltando alguém que saia e pense fora da caixa, com liberdade, porque vocês estão tão prisioneiros das formulazinhas logísticas da regressão e as medidas e as coisas institucionalistas que vocês não estão vendo o todo, não estão vendo as transformações que o mundo está passando, os perigos que a democracia está enfrentando. Então, eu acho que tem um momento em que você precisa dessa liberdade criativa. Ainda voltando à linguagem, por exemplo, da poesia e da filosofia, no caso de Fernando Pessoa, que não é romancista, mas é poeta e é pensador, eu direi, filósofo, os textos dele a raciocinar são muito diferentes dos textos dele poéticos. Porque ele está a fazer poesia. Ele dá saltos na sua linguagem que não são lógicos, ele está a ser criativo, embora use uma linguagem muito simples e muito direta. Mas quando eu publiquei, ainda não há muito tempo, um ensaio sobre ele e a Pessoa e a filosofia, e ele, quando está a pensar, não a fazer poesia, é extremamente rigoroso, extremamente informado, extremamente seco e analítico. Portanto, mas ele sabe ser as duas coisas, uma coisa quando usa uma vertente e quando usa a outra vertente. Eu concordo com o que o Sérgio disse em relação a muitas vezes hoje, com muita gente demasiado técnica na linguagem, etc., é preciso pensar assim, a vida não se reduz a isso, a vida é mais lata, é mais vasta, abrange muito mais dimensões e você não pode pensar que vai resolver problemas da vida tornando-se um super especialista nesta área única, que você vai se perder e vai perder a floresta, vai perder a visão larga das coisas e como é que isso está ligado e interligado com uma série grande de outras questões. Totalmente de acordo com o que o Sérgio disse. Sérgio, é claro que existe uma intencionalidade na construção de um romance, né? Você fala nós estamos um pouco, você está um pouco incomodado, já é a terceira ou quarta vez que você cita essas regras, né? Que estão sendo ditadas para a construção do romance e realmente o romance moderno está numa caixa, uma caixa que serve ao filme, ao roteiro e a uma série de consequências comerciais que estão se desdobrando, né, de um romance hoje. Minha pergunta vai no seguinte sentido: até que ponto isso atrapalha a construção do romance? A hora que você está escrevendo, vem esses elementos que fazem parte, né, dessa matemática, entre aspas, do romance, e, ao mesmo tempo, como elaborar isso de forma filosófica para que você consiga dizer o que você quer dizer no romance.
Pois é, eu acho que o bom romancista ele acaba se livrando um pouco. Ele não se coloca uma camisa de força no momento da criação, né? Embora ele siga, digamos, ele tenha um projeto, né? Nós temos amigos comuns, por exemplo, que eu sei que escrevem muito de acordo com a sua visão da teoria da literatura, da estética, e é um projeto que se transforma numa peça literária, mas quando eu, por exemplo, não vou citar, mas tem um autor que eu conversei muito com ele sobre essas questões pouco antes dele publicar o seu último romance. E aí eu consigo ver o que ele diz a respeito dessas questões que ele vê como sendo a estrutura do romance e tal, e o seu romance. Mas eu percebo também quantas vezes ele transgride o seu próprio projeto para conseguir fazer a sua criação fluir, né? Ou seja, ele tem uma regra, ele tem uma base, mas ele acaba se libertando dela. E eu creio que isso é verdade para qualquer escritor de ficção que faça, né? Por exemplo, nosso amigo Mussa, o Alberto Mussa. O Alberto Mussa tem formação matemática, ele escreve com extraordinário carga de pesquisa histórica, não é? Mas ele é um autor livre, você vê que o texto dele flui e ele não faz rigores matemáticos nem minúcias históricas para poder mostrar a sua ficção de acordo com o treino que ele teve. Ele fez letras, ele fez teoria da literatura. Então ele é cheio de regras na cabeça, que ele conhece todas, mas ele não usa. Ele não se amarra nelas para escrever os seus romances, né? Onésimo? Há uma frase de Kant na crítica dos juízes, né? Eu gosto muito que é. Ele diz que... Onésimo, por favor, fala só um pouquinho mais alto. É assim. Há uma frase na crítica do juízo estético de Kant, de que eu gosto muito. Ele diz que o belo acontece quando ocorre um jogo entre os sentidos e a inteligência. O belo acontece quando ocorre um jogo entre os sentidos e a inteligência. Pegando no Shakespeare ou no Machado de Assis, a inteligência ele estava a falar de sentidos de sensibilidade de seres humanos em ação, com valores, com situações de conflito, etc. Mas ele está a divertir-se e divertir o leitor, está a tornar interessante, atraente a sua visão inteligente de tudo aquilo. Há um italiano chamado Giorgio Scagliaba que disse: a imaginação é a inteligência a divertir-se. A imaginação. Portanto, o escritor tem a liberdade, é criador, o poieina, poesis, de pegar na linguagem e fazer a linguagem. É a inteligência usando a linguagem divertida no sentido de gozo não é necessariamente para rir, mas para despertar o prazer da leitura de quem está a seguir. E, portanto, aí os filósofos entram a explicar, a fazer perceber o que é que se passa. E o bom escritor sente isso, faz isso, quebra regras para fazer isso, para trazer novidade, coisa, de fazer algo nunca feito, mas ele não tem que estar a falar de filosofia, ele está a mostrar, em vez de andar a dizer. Ele não vai pregar, não vai fazer catequese. E a gente lê um livro novo e diz assim: epá, isso estraga tudo o que eu pensava, isto é mais interessante. Os grandes artistas são aqueles que conseguem fazer isso. Mas eu acho que essa visão, explica-se isso de Kant, a ideia de a imaginação e a inteligência a divertir-se aplicada à literatura. É isso que os escritores devem fazer e não andar a discorrer sobre filosofia, sobre ideias. Embora elas estão implícitas, o leitor atento vês, e até mesmo um bom romance é aquele que capta muitos leitores, mas depois a gente vai ver mais fundo. Nem todos os leitores vão ver tudo. O escritor não pode estar a pensar. Aqueles que querem só pensar na camada de superfície são os que estão a pensar em vender milhares e milhares de exemplares e não estão preocupados com o resto. O escritor a sério,
bom, isto vai para o grande público, mas quem quiser ir mais fundo, e depois aquilo nunca mais acaba. E é por isso que há leituras e mais leituras e releituras do livro, e a descobrir que aquilo tem muito mais, que ainda hoje continuamos a ler sobre Shakespeare, a ler sobre Machado. Recentemente uma nossa aluna fez uma tese, e está publicada, que é uma análise das 4 traduções em inglês de Machado, mas ela própria faz uma leitura brilhante, nova, que vai para além de tudo aquilo que foi feito. E portanto, Machado tem lá muito mais do que muitas vezes a gente... Esse é que é o autor inteligente, mas ele não andou a fazer nenhum tratado de física ou de ciências sociais ou de psicologia. O Machado não é um psicólogo, não é um especialista em psicologia. O Machado é um psicólogo que usa o seu conhecimento de psicologia para tratar os personagens de tal maneira que a gente vê aquilo ao vivo e entra dentro deles e diz, caramba. Acabou bem, caramba. Caramba, ótima expressão. Sérgio, existe um bom romance sem filosofia? Existe, né, Afonso? Quer dizer, sem filosofia no sentido literal, né? Quer dizer, sem expor de forma explícita a sua metafísica, a sua estética, a sua ética, mas eu acho que não existe um bom romance sem valores. Estou pensando aqui, por exemplo, em alguns livros recentes que li, até para nossos dias de sugestão literária, né? E, por exemplo, você pega o Amarelo e o Negro, do Paulo Scott, né? É um livro que fala de um conflito importante. Tem um aspecto ali sobre o significado da vida e não é e para que nós fazemos certas coisas no mundo, mas ele não faz nenhuma. Ele é um livro simples, frases curtas, sem grandes exposições, não é? Em que ele, a partir de memórias dos personagens e de conflitos e de uma trama que vai levando, ele fala explicitamente tem um momento lá que eu acho particularmente importante do livro, em que ele está falando sobre o lampejo da consciência, né? E, ao mesmo tempo, da dificuldade que é você enfrentar o racismo estrutural. E é um momento em que ele está tirando uma foto do irmão dele, que é mais negro, que é mais escuro, e aí o irmão diz, liga o flash, porque eu estou meio no escuro aqui. E ele disse, não, a câmera capta muito bem a imagem. Ele disse assim, eu sou negro, meu irmão. E aí você tem um momento espetacular, né? Quer dizer, isso aí já dá para você escrever um ensaio sobre esse trechinho do Paulo Scott, né? Então eu acho que o bom romance tem filosofia nele, permite a você, como disse o Onésimo, ir fundo, né? Vários leitores vão ver se você mergulhar, o bom romance, a boa história é aquela que se você cavar, você vai fundo e encontra substância. Você garimpa e encontra. Não é? E tem umas que são shallows, são rasas. Você mergulha e cai no vazio. Onésimo? Estamos de acordo. Wittgenstein disse que era possível fazer a história da filosofia só com anedotas. Mas o que é que ele queria dizer com isso? É superficialíssimo, só que cada anedota tem assim, um golpe. Assim, E então pode selecionar aqueles golpes, juntá-los todos e demonstrar as grandes... Você lembra de alguma aí, Onésimo? De anedota? Você viu que sua fama o né? Pessimista. Não, pessimista não. Mais otimista. Estamos precisando de otimismo. Pessimista que disse está tudo tão mal, que não pode estar pior. E o otimista disse, pode. Aí a questão do paradoxo, para a lógica, etc.
devíamos fazer, pegar aí e desenvolver todo um tratado sobre lógica a brincar com isso. Mas enfim, voltando portanto, não é preciso, de acordo com o que o Sérgio disse, não é preciso falar de filosofia, não é preciso citar autores, mas as questões de fundo estão lá e estão feitas com subtileza, porque é muito importante na literatura a subtileza. Não se diz expressamente ou explicitamente. O leitor percebe, e nunca se deve desconsiderar o leitor falando-lhes de cima. A gente fala de baixo e o leitor vai lendo e vai entrando e vai percebendo coisas e vai se apercebendo de uma grande complexidade do real, descrito, e, portanto, a filosofia está lá, mas não é preciso que ela esteja lá explicitamente. E o grande artista é o que sabe fazer isso de uma maneira, usando uma linguagem que é atraente, uma linguagem que é criativa, uma linguagem que é, mesmo às vezes brincando, jogando com imagens, etc., e levando a água ao seu moinho, sem andar a prelecionar-nos, sem andar. Filosofia. Se quer ler um romance, é um romance. Eu não quero ler filosofia num romance. Isso não significa que a filosofia não esteja no romance, mas eu vou para ali, sobretudo, ler uma obra de ficção, e sei que é ficção. Eu não vou usar ficção para argumentar do ponto de vista filosófico. Posso ilustrar uma questão com a posição daquele autor, etc, etc, etc. Daí é que, embora os dois campos, como eu disse no princípio, estejam imbricados, não haja nenhuma fronteira entre eles, estão osmoticamente interligados, uma coisa é a literatura e uma coisa é como também dentro da literatura, uma coisa é a poesia e outra coisa é o romance, embora nós saibamos que o bom romance está cheio de linguagem poética, mas se for só linguagem poética, pode ser prosa poética, mas não é um romance. Tudo tem a ver com qual é o objetivo, qual é o foco principal, o que é que é específico de uma abordagem, de um género, e de novo, está ligado a tudo mais, mas acaba sendo, tem que acabar sendo alguma coisa dentro daquilo que define, dentro daquilo que faz parte, sem ter que ser com muitas regras, porque o bom criador está sempre a quebrar as regras, a infringir as regras e a fazer e a recriá-las, porque muitas vezes as regras vêm pelo seguinte, que os autores que não são tão bons querem saber quais foram as regras que foram seguidas pelos grandes e perceber, isso funcionou, vai funcionar comigo. Até vir outro que diz assim, não, e vem um que não obedece a nada e faz uma coisa completamente nova, e esses é que são os grandes escritores, porque as pessoas dizem, finalmente não temos aqui meros discípulos de A, B ou C, temos aqui alguém a pensar por si e alguém que vem trazer alguma coisa nova que não existia. Porque a arte tem que estar sempre a trazer algo, porque o grande elemento da arte, mesmo no romance, na anedota, no humor, na poesia, é o novo. O que é que vem trazer de novo que não existia antes? E o novo tem que ser sempre um quebrar com o que havia antes, porque se a gente espera, não é novo. A gente passa a página quando está à espera de mais. O elemento de surpresa, que é fundamental no humor, é também fundamental na poesia, é fundamental no romance. Se eu sei a meio do filme que vai chegar, como é que vai acabar, ou a meio do romance, já não me interessa continuar, porque já sei. O grande escritor é aquele que surpreende sempre. Sabe, já agora foi uma piada, um indivíduo que era muito um zeneiro agarrado ao forrete, chegou ao teatro e pediu à menina que estava, em inglês eu acho que estava a levar as pessoas, a sentar as pessoas com o foco, assim, mostrar o assento. Lanterninha. O assento dele era muito cá atrás e ele disse, olha, não me arranjam eu gosto muito de ficção, de teatro, e eu gosto de teatro. Eu quero estar bem perto, quero observar todos os pormenores. Olha, eu vou compensá-la. E ela vai e arranja, vem chamá-lo e arranja um lugar mesmo lá à frente. E ele dá-lhe uma
irrisório 25 cêntimos o cruzeiro, hoje nos reais, não esquecer quando, dá-lhe uma miséria. E ela olhou, viu aquilo e virou-se para ele e disse assim: quem matou foi o padeiro. Estragou-lhe a peça. Ô, Sérgio, aqui refletindo sobre a fala do Onésimo sobre Shakespeare, e Shakespeare traz, através das histórias dos personagens, tudo que a filosofia pode fornecer na face da Terra, né? Vamos aí vai longe. Você acha que isso é uma questão de nacionalidade? Estou aqui pensando nas histórias do Gabriel Garcia Marques e do mundo latino-americano, que entrou poderosamente na forma de histórias, né? Histórias de tantas pessoas. Já na Inglaterra, essa coisa marcadamente filosófica também. O que você acha disso? Eu acho que tem você tem um pouco assim do espírito do país na literatura de cada um, né? Claramente, não há por acaso que a Alemanha tem os autores mais consumados do romance de fundamento mais filosófico, né? Eu falei do Hermann Brock, tem o Musil, ele tem... E o Musil é curioso, porque ele tem também uma outra característica da qual o Onésio se referiu, que ele era um cientificista, ele era completamente contrário ao romantismo, ao idealismo alemão, e ele achava que a literatura devia se aproximar mais das ciências, da matemática, do que da sensibilidade, do sentimento, né? E, não obstante, quando você lê O Homem Sem Qualidades, você vê que ele evidentemente quebrou regras, escreveu um romance extraordinário, e quando você vê um bom leitor, um leitor que vai na profundidade, né? O Otto Maria Carpo, quando fez a resenha do Musil, quando ele saiu aqui no Brasil, aliás, um leitor pouquíssimo lido, pouquíssimo traduzido no Brasil, né? Nem os livros dele, nem do Brock estão à disposição nas livrarias, porque já estão esgotados e não se reeditam. Mas ele dizia que todo mundo, a Europa toda e os Estados Unidos traduziram o livro dele, o título para um homem sem qualidades, né? Mas ele, na verdade, traduziria como um homem sem qualidades definidas, que é exatamente isso, o personagem, né? Ele não tem qualidades definidas. Mas isso é claramente alemã daquela época, claramente posta, né, exposta pelo museu. Ele não está fazendo matemática, ele tá fazendo uma reflexão profunda sobre a alma alemã, perturbada a alma alemã naquele período complicado ali, né, que é do início do século, que vai dar no nazismo e todos eles, né, quer dizer, no fundo, se você pegar o Musil, o Brock, o Thomas Mann, eles são, e o Thomas Mann, por exemplo, ele escreve num dos ensaios dele, que ele considera o Musil e o Hesse os dois grandes intérpretes do Zeitgeist alemão daquela época, né? E se você pensa bem, quer dizer, o Hesse tem muito pouco a ver com o Musil. Eles são tão, né? O Musil são dois tipos de autores totalmente diferentes, né? Mas o Jogo das Pérolas de Vidro, por exemplo, é claramente um livro de enorme fundamento filosófico, né? E então eu acho que essa é uma questão que está no centro mesmo, né, da nossa criação literária. O realismo fantástico ele teve tanta importância na América Latina no momento, porque era exatamente o espírito do tempo também, Afonso, né? Você lembra que quando saiu 100 Anos de Solidão, quando começaram a sair aqueles romances mais importantes do realismo fantástico, né? Todos, né? Jogo da Amarelinha, o Eliana Nhamas, né? O Pedro Páramo. Tantos outros, né? Pois nós vivemos um momento muito angustiante, né?
em que a escapada para o realismo fantástico nos conseguia fazer histórias mais menos sombrias, menos. Nós não temos o espírito sombrio, por exemplo, dos britânicos, que podem encontrar a sua história nacional numa série de livros muito pessimistas, né? Nós somos tropicais, nós precisamos de uma certa fantasia para encarar a nossa realidade, né? Você vê que a quantidade de piadas que se faz com a pandemia, com essa discussão se tem vacina ou não tem vacina, põe máscara ou não põe máscara, é uma forma de... E, por outro lado, ao mesmo tempo, é uma crítica, porque nós temos uma tendência brutal, sobretudo nós brasileiros, a naturalizar o anormal, não é? Nós temos tanta dificuldade de lidar de frente com as nossas dificuldades e com, digamos, encarar o lado fáustico, né, o lado diabólico da nossa alma brasileira, que nós, de repente, precisamos de escapar para o mágico, né? E isso isso talvez seja, de fato, essa busca que eu falei no início da nossa conversa aqui, né? Essa talvez sejam as histórias que capturaram o tempo, o espírito do tempo daquela época, né? Não são as histórias mais sombrias, aquelas mais, porque elas se fixaram tanto no lado demoníaco dos países, né, do Brasil, da alma brasileira, que os brasileiros rejeitam aquilo. Nós não somos tão maus assim. Embora ele saiba que nós somos muito maus, mas ele prefere que seja o Glauber, né, que seja aquela coisa onírica em que o diabo e Deus na Terra do Sol se encontram e Deus vence, né, ainda que seja uma vitória de pirro. Então, eu acho que nós precisamos... Talvez seja isso. Certo. Onésimo, você acha realmente que há esse acento nacional que determina, digamos, até a qualidade dos textos filosóficos aí na literatura? Não, o que eu acho é difícil generalizar. O que eu acho é que há alguns romances em alguns países que particularmente captam o tal zeitgeist. Não é obrigatório, isso não é obrigatório, mas há alguns que em determinados momentos conseguem captar o espírito do tempo da nação e que capta o imaginário de um grupo significante ou significativo de gente, de cidadãos desse país. O Sérgio agora mencionou o João Baldo Ribeiro e o Viva o Povo Brasileiro. Terá feito isso. Hoje o mundo está demasiado fragmentado, demasiado mesmo. Nós estamos subdivididos em inúmeros grupos com inúmeras causas. Um livro pode ter impacto ou para um determinado grupo ou conjunto de grupos, mas não significa nada, pelo contrário, é condenado ou rejeitado em absoluto por gente do outro lado. E isso reflete também na literatura, reflete no impacto que os livros têm, porque nós estamos mesmo incrivelmente subdivididos, porque nós hoje temos tanta informação e cada uma tem a dizia que tudo o que sobe converge. Nós hoje, quanto mais nos educamos, mais divergimos. Estamos dos outros, concluímos aquilo, temos aquilo, temos para aqui para lá, e as nossas experiências cada vez mais divergem das experiências dos outros. E por isso não é fácil num livro galvanizar, agarrar um segmento forte da população, como aconteceu ainda no tempo de João Baldo, porque naquele tempo ainda era assim, foi antes da internet, ainda foi possível um calhamaço grande daqueles. Eu dizer que eu adorava o João Baldo, eu era amigo dele, encontrei-me várias vezes com ele nas correntes escritas, também esteve aqui, e eu tenho histórias lindas dele, só uma muito, muito rápida. Ele, naquela altura, bebia um pouquinho e um dia estava no bar, no hotel, à despedida, vem e disse-me assim: Onésimo, põe uma mão por cima do ombro e diz: Onésimo, você também está usando agora aquela coisa que todo mundo está chamando de e-mail? Eu disse: sim. Eu também estou pensando. Você faz um favor aos seus amigos do bar? Eu disse: sim.
De vez em quando você bota um e-mail para mim e você diz assim só, João, você é bom. Maravilhoso, é o João Baldo, não tem jeito. Gente, nós estamos chegando já ao final da nossa reunião, nosso encontro. Muitíssimo obrigado aos dois, viu? Foi excelente as histórias. Com essa, então, do João Baldo. Eu gostaria de passar a palavra para encerrar primeiro para o Sérgio, é claro, e depois para o Onésimo. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui a conversar com o Onésimo. Aprendi muito, gostei muito da nossa conversa e espero que a nossa audiência se aproveite também dessa conversa, que foi muito... eu fiz isso que o Onésimo falou, sabe? Eu usei a criatividade para me divertir aqui. E foi bastante divertido. Exatamente o mesmo comigo. Se o Afonso queria que eu também dissesse alguma coisa, é só isso. Foi de facto um prazer muito agradável, a hora passou rapidíssimo e foi um prazer conversar e eu espero que mais cedo ou mais tarde voltemos a encontrar-nos para conversar, melhor se for ao vivo, mas assim, também que existe o Zoom. Tomara que ano que vem nós possamos nos reunir presencialmente em Araxá. Muito obrigado aos dois. Lá estamos no Zoom lógico.